As qualificações sprint no Qatar terminaram com a pole position de Piastri. Vimos a dificuldade tanto de Lando Norris quanto, especialmente, de Max Verstappen na sexta posição. De fato, vamos ver imediatamente a classificação juntos. Vamos comentar todos os cenários. Devemos falar, obviamente, da enésima exclusão de Lewis Hamilton no SQ1, 18º, e devemos falar também da classificação e da qualificação difícil da Ferrari. Antes de começar, por favor, lembrem-se de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo do canal. Agradeço todas as mensagens de apoio, compartilhem suas opiniões nos comentários sobre todos os assuntos que abordamos no vídeo. Dito isso, esta é a classificação com Piastri conquistando a pole nesta qualificação sprint. Eu já havia dito, digamos, nos vídeos anteriores desta semana que Piastri poderia voltar forte aqui no Qatar, porque é uma das suas pistas. É uma pista onde ele sempre se destacou, sempre conquistou o pódio também nos anos anteriores, e é uma pista de que ele gosta muito, é adequada para ele. E além disso, o que achei estranho foi que depois que ele conquistou a pole na qualificação sprint, o time não estava tão contente. Não vi aquela emoção que haveria se Norris tivesse conquistado. O time McLaren teria ficado muito mais contente. Então, isso é um primeiro sinal de que a mensagem que se passa é que a equipe está do lado de Norris. Talvez seja verdade. E nós mesmos já dissemos várias vezes que a equipe preferiria Norris como campeão mundial a Piastri. Portanto, esta pole é boa para a McLaren, mas não tanto. Eles prefeririam um piloto diferente na frente. Certamente surpreende a segunda posição de Russell. Sexto, Verstappen, negativamente, obviamente. Terceiro, Norris, também negativamente, porque poderia ter feito melhor. Norris cometeu um erro na última curva. Quarto, Alonso surpreende positivamente com uma excelente Aston Martin, considerando que Stroll foi excluído no Q1, 16º. E devemos falar, obviamente, da Ferrari, nona com Leclerc e 18ª com Hamilton. Uma qualificação difícil para a Ferrari, e quero começar justamente por aqui, analisando a volta de Hamilton. Vou mostrar alguns frames da câmera on-board de Hamilton, porque, pessoal, isto obviamente é o SQ1, então fizeram SQ1 e SQ2 com pneus médios e o SQ3 com pneus macios. Vamos em frente, porque Hamilton tinha um acerto ligeiramente mais carregado em comparação com Leclerc, que tinha um acerto mais leve. E é claro onde Hamilton teve dificuldades. Hamilton teve dificuldades em todas aquelas seções onde é preciso entrar com força, nas curvas rápidas. Lá, Hamilton teve uma dificuldade imensa em comparação com Charles Leclerc, apesar de o próprio Lewis Hamilton ter um acerto mais carregado, o que deveria garantir mais aderência na traseira. Apesar disso, se olharmos a parte final da volta com todas as curvas rápidas, fica claro que Hamilton tem dificuldades na entrada, precisa corrigir a direção, vejam quanto ele gira o volante. Para curvas rápidas, é preciso ter um único input para entrar na curva e fazer a curva em alta velocidade. Esse é o segredo das curvas rápidas, entrar forte, e ele não consegue. Vamos um pouco antes. Toda a sequência de curvas rápidas aqui, porque é muito interessante. Vejam como Hamilton entra. Aqui um pouco de substerço. Vejam que não consegue ir bem no ponto de tangência. Olhem como ele erra. Aqui ele também não chega tão aberto, não consegue aproveitar toda a pista. Vejam aqui, ele precisa corrigir a direção, não é preciso e nem entra com muita força. Vamos em frente. E vejam aqui também, um pouco de substerço. Vejam quanto ele precisa corrigir a direção. O carro não gira, não chega bem no ponto de tangência, perde a traseira. Vejam que ele faz algumas correções e nem chega tão aberto. Poderia aproveitar melhor a saída. E o ponto onde Hamilton mais sofre é justamente na entrada de curva. Ou seja, ele não consegue controlar o carro aqui. Sai muito, um pouco largo demais. Neste caso, acaba usando demais a zebra e tocando o assoalho. E nesta parte do circuito, que é no final do último setor, Hamilton tem uma dificuldade enorme em comparação com Charles Leclerc. Na verdade, quero começar com a telemetria, embora geralmente eu deixe para o final. Mas é muito interessante como nos mostra Federico Albano essa diferença entre Leclerc e Hamilton com os diferentes acertos, Leclerc mais leve, enquanto Hamilton mais carregado. Apesar disso, vejam na parte final onde toda a desvantagem de Hamilton aumenta no último setor e justamente nas últimas curvas rápidas onde Leclerc tem em média 5 km por hora de diferença a favor de Leclerc e em detrimento de Hamilton, mesmo em percurso. Vejam como Leclerc consegue levar mais velocidade na entrada e no percurso. E isso faz uma grande diferença, neste caso também na saída. Vejam aqui como Leclerc é constantemente mais rápido que Hamilton.
No restante do circuito, vê-se que Leclerc chega com uma velocidade máxima maior, tendo um acerto mais leve, e na saída Hamilton tenta replicar Leclerc, mas perde muito na entrada e também nas retas, se quisermos. Leclerc consegue ter vantagem sobre Hamilton. Hamilton também declarou: agora vou mostrar isso a vocês. O rádio do time, digamos que se tornou importante nessas qualificações de sprint. Fato. Hamilton disse: o carro não pode ir mais rápido que isso. Veja, não é verdade. Leclerc mostrou isso, o carro pode ir mais rápido assim, e Leclerc, na minha opinião, fez a diferença chegando em nono nessas qualificações de sprint, porque a Ferrari no Qatar teve uma dificuldade devastante. E é uma pista que, na minha opinião, é oposta às características da SF25, porque é uma pista onde é necessário exigir muito do volante, muitas curvas que retornam, muitas curvas rápidas que são os pontos fracos da SF25, especialmente com o pneu médio. Com o pneu Máximo, tentou um pouco fazer a diferença. Deve-se dizer que as diferenças eram mínimas, porque do quinto lugar de Tsunoda até o nono de Leclerc são em décimos. Então, do quinto ao nono estão em décimos, e Leclerc fez a diferença sobre Hamilton, pessoal, porque realmente Hamilton teve uma dificuldade devastante. Além disso, toda vez chega-se à última tentativa no Q1 para fazer a volta, mas não consegue fazer uma volta limpa antes. Isso é um problema porque Hamilton sempre chega no final para fazer a volta boa que deveria permitir que ele se qualificasse. Neste caso, o deixou excluído na 18ª posição. E quando você chega ao final para fazer a tentativa, também tem mais pressão, é mais difícil fazer a volta boa para se qualificar. Veja que Leclerc já estava mais ou menos qualificado, depois conseguiu melhorar e chegou até o Q3, o SQ3. Então, é uma pena também que Hamilton sempre chega ao final tentando fazer a volta boa, porque então você tem mais pressão e é mais provável que cometa erros. Dito isso, o carro tinha o potencial de fazer melhor que Hamilton. Sim. E o acerto do Hamilton provavelmente não era o ideal, embora ele frequentemente tenha preferido. Sempre quis escolher um acerto mais carregado do que um mais descarregado. Nesta temporada em que ele não está se encontrando com esta Ferrari. E vou mostrar para vocês também uma estatística bastante chocante. Obviamente, bem, vou enfatizar novamente nona posição de Leclerc e 18ª posição de Hamilton, que também é lembrada por este gráfico. Mas olhem esta estatística de Hamilton nas últimas corridas em qualificação P11, P13, P20 e P18. Ou seja, realmente as últimas 4 corridas foram qualificações, na verdade, realmente chocantes para um 7 vezes campeão do mundo. E lamento muito, digo isso de coração, porque gostaria de ver Hamilton mais à frente, mas ele realmente teve muita dificuldade. Mesmo nos treinos livres, vimos um Hamilton com dificuldades. Olhem aqui, dá para ver claramente. Olhem aqui durante o percurso, ele perde completamente o carro, ou seja, inguiável, realmente um carro inguiável. Aqui estava também com os pneus macios, aliás. Há realmente um esforço bestial. Estes são os rádios do time que foram feitos durante a simulação, o ritmo de corrida nos treinos livres 1. Aqui também muitos ajustes a serem feitos com Hamilton no rádio entre Ricardo Demi e Hamilton. Muita comunicação para tentar melhorar precisamente a pilotagem de Hamilton. Mesmo Leclerc reclamou muito do carro com muito substerço e também teve muita dificuldade. Mas quero falar primeiro da pole de Piastri, porque Piastri, quietinho, fez a pole position do sprint, da qualificação sprint. Grande volta de Piastri que eu sempre disse esta semana que era o favorito indo para o Qatar, porque é uma pista que ele gosta muito. Tinham dito que a McLaren tinha algo a mais em comparação com a Red Bull e assim foi provado. Em termos de dirigibilidade, a McLaren é claramente melhor mesmo em comparação com a Red Bull, que tem dificuldade, ou seja, muita perda da traseira, um carro instável, reativo, nervoso e também reclamou várias vezes. E Piastri conseguiu encontrar o equilíbrio na volta, fez uma grande volta também no final. E vejam, de fato, seus setores fúcsia são o segundo e o terceiro. Toda a parte guiada onde ele fez a diferença sobre os outros, também em relação a Lando Norris, que nunca se encontrou, especialmente no segundo setor, onde fez 27.3, enquanto Piastri fez 27.0. Então, considerando que o próprio Max fez 27.2 no segundo setor, que é a parte guiada, acho que Norris teve mais dificuldade do que deveria neste setor aqui, o azul. Veja esta parte aqui, que é o setor central. Enquanto no setor final Piastri também fez a diferença, mas no setor final foi a McLaren que realmente fez a diferença em relação a todos os outros. De fato, se olharmos para o setor amarelo, que é o último setor de curvas rápidas, Piastri fez 23.4, Norris 23.4, enquanto os outros são todos significativamente mais altos. Sintoma de que nas curvas rápidas a McLaren é muito estável, é muito performante e é aí que os adversários perdem.
muito provavelmente na entrada da curva, entrando com agressividade, sentir o carro na mão, por assim dizer, ter uma traseira estável que mantenha e tenha aderência. Veja, nisso a McLaren é claramente superior a todos os outros, e não é a primeira vez que vemos isso. Mesmo nas simulações, a McLaren era considerada a favorita nesta pista aqui. Justamente no Qatar, e quero mostrar-lhes também. Um momento, o erro de Verstappen aqui. Este é o erro que não permitiu a Verstappen fazer uma boa qualificação. Fato, ele cometeu este erro no SQ3 com pneus macios, na primeira tentativa que fez com pneus macios, saindo na brita, e esta brita aqui, que foi colocada em várias curvas no Qatar, na parte externa do meio-fio, bem, limita muito os pilotos porque não só se perde a volta, no sentido de que a volta está perdida depois que você sai na brita, mas também danifica o fundo do carro. Fato, ao ir para a brita desta forma, sendo um carro de efeito solo, acaba danificando o fundo subjacente, e isso não permitiu a Verstappen fazer uma qualificação melhor. Por isso encontramos Max na sexta posição, também atrás de Tsunoda, quinto, porque ele teve também o fundo, digamos, danificado, e sobre isso reclamou muito. Verstappen estava furioso nas qualificações sprint, mas gostamos de vê-lo assim, porque ele se importa. Sabe que o Mundial ainda está em jogo, ainda está aberto com 24 pontos de diferença para Norris, e por isso quer dar tudo para tentar vencê-lo. E começar em sexto lugar na sprint não é o ideal. Certamente, na corrida sprint há poucos pontos em jogo, então não é, digamos, o campo de batalha principal. Será a corrida de domingo, mas atenção que mesmo a corrida sprint tem sua importância e, na minha opinião, será importante ver como a Red Bull mudará o ajuste para a corrida de domingo. De fato, lembro que depois eles vão reabrir o parque fechado após a corrida sprint, antes das qualificações normais, e ali a Red Bull certamente mudará o setup de Max, o carro de Verstappen. E atenção que poderemos encontrar um Verstappen mais forte, porque muitas vezes acontece que a Red Bull entre o sábado e o domingo, quando são os finais de semana com corrida sprint, consegue acertar o stop, consegue fazer aquelas modificações que depois lhes dão aquele passo a mais, especialmente para Verstappen, para ser mais competitivo. Portanto, atenção a isso. Max, com certeza, com essa volta errada no SI3, naquela primeira tentativa, depois teve dificuldade também na última tentativa no SQ3. Então sim, um erro de Max, porque ele errou, mas também devido ao carro muito instável com um ajuste não ideal. E a propósito disso, vou mostrar também um momento as declarações da Ferrari. Primeiro, quero falar um pouco sobre o Leclerc. Aqui está ele. Este é o rádio da equipe Leclerc que fez, que Brian Bose em Engenheiros de Pista diz nona posição e Charles Leclerc diz inacreditável, inacreditável, porra, no sentido de que não acredito, não acredito. Sinto muito por isso, diz Brian Bose e Charles Leclerc diz, tudo bem? Hoje foi assim, amanhã veremos. Faremos a mesma coisa amanhã para tentar ir mais rápido, mas a performance do carro é essa, afinal. E ele também se refere. Ele se refere certamente a um impedimento que houve no SQ3. Atenção a isso também, porque se houver várias obstruções, elas serão investigadas. Então atenção que Charles, nesta mensagem, se referia também a outra pessoa que provavelmente criou um problema para a sua situação na qualificação. Certamente o carro não estava bom hoje, ele não estava confortável ao dirigi-lo, e tanto Hamilton quanto Leclerc tiveram muita dificuldade, especialmente Hamilton, mas também Charles sempre reclamou um pouco de substerço nisso. Então, atenção, e vamos ver um momento as declarações de Zac Brown, que fez declarações sobre a desclassificação, a dupla desclassificação da McLaren, um pouco exagerada, ele diz. Era a espessura de um pedaço de papel. É loucura. Existem duas maneiras. Que você pode ter desgaste excessivo do skid. Não querendo ser muito técnico. Uma é se você tem o carro muito baixo, o que é ilegal. A outra maneira é o que é chamado de porpoising, que é um fenómeno aerodinâmico desses carros. Isso é o que Zac Brown está dizendo. E então os carros começam a saltitar para cima e para baixo, e isso é o que provoca o desgaste excessivo do fundo do plank. E nós não estávamos com o carro muito baixo, mas tínhamos muito porpoising, e isso é por causa de dados faltantes na quinta e na sexta-feira, referindo-se ao fim de semana de Las Vegas, e porque havia sessões na chuva. Mas sim, se 9 equipes fizeram isso certo, nós fizemos algo errado.
A FIA olhou para isso porque achou que poderia haver a possibilidade de dar uma penalidade, mas foi um pouco exagerado do ponto de vista de Zac Brown, e eu gostei muito da resposta do Dr. Hobbs, que diz: porpoising ou instabilidade aerodinâmica significam que o carro estava muito baixo, então você não pode separar essas duas coisas sem contradizer as palavras de Zac Brown. De fato, e também na minha opinião, Zac Brown não pode se justificar pelo que aconteceu em Las Vegas. Apesar de tudo, mesmo que estejamos falando de alguns milímetros de diferença, desculpe, de algumas centésimas de milímetro de diferença, devido ao desgaste do fundo, pois estava abaixo dos 9 milímetros permitidos e já o mínimo é 10, mas com 1 milímetro de digamos, desgaste permitido do Planck, na verdade pode chegar a 10, digamos que é o mínimo, e 1 milímetro a menos é permitido, mas abaixo de 9 milímetros não se pode correr. É, digamos, banido pelo regulamento. Então, se a McLaren estava fora desse intervalo, deve pagar as consequências. Claro que a penalidade é muito drástica, a desclassificação também é, mas há vantagens de desempenho e isso está comprovado. Dito isso, para amanhã será interessante, porque teremos a classificação que é esta. Vou mostrar novamente para vocês com Piastri, Russell, Norris. Atenção ao Russell, que pode desempenhar um papel importante, especialmente com Norris, se conseguir manter a posição. Saliento que Alonso está em quarto, com Adrian Newey presente no circuito após o anúncio de que Newey se tornará diretor de equipe da Aston Martin em 2026. Bem, a Aston Martin foi forte hoje, tanto nos treinos livres quanto na classificação e sprint, especialmente com o Alonso em quarto. Atenção que Adrian Newey, eu concordo que não é o papel certo para ele ser diretor de equipe. Na verdade, na minha opinião, a Aston Martin o escolheu como diretor de equipe porque no próximo ano chegará alguém que terminará a Guardian League. Talvez o próprio Christian Horner, grande amigo de Adrian Newey, com quem compartilhou muitos momentos na Red Bull. Então, na minha opinião, a Aston Martin está preparando o terreno para Christian Horner, que chegará como diretor de equipe da Aston Martin, e ele será quem assumirá a equipe com Adrian Newey, que obviamente terá a sua função mais técnica. Esta é a minha previsão. Obviamente veremos o que a Aston Martin vai escolher, mas concordo com Kim Quero quando ele diz que Adrian Newey não terá esse cargo fixo de chefe de equipe, mas sim um papel provisório, temporário, para encontrar uma figura-chave de liderança que possa assumir o cargo de chefe de equipe na Aston Martin. Na minha opinião, poderá ser Christian Horner, mas veremos mais adiante. Deixem-me saber nos comentários a sua opinião sobre as qualificações sprint que vimos e, especialmente, em vista da sprint race de amanhã. Quem vocês veem como favorito? Na sua opinião, Verstappen conseguirá lutar pelo pódio partindo da sexta posição? Na opinião de vocês, a Ferrari conseguirá fazer algo ainda melhor também na sprint race? Diga-me sua opinião. Estou curioso para ler e responder a todos. Por aqui é tudo da Rasta, por favor, deixe um like, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Aqui da Rasta é tudo, nos vemos no próximo vídeo.